Para alguns, a Ninsley Gerhard é uma fonte de inspiração, um modelo a seguir que eles realmente respeitam. Para outros, ela é uma daquelas pessoas que usam sua influência para apoiar causas erradas. Essa divisão existe desde que ela alcançou fama nacional como co-apresentadora do programa Fox and Friends, do canal Fox News. E com milhões de pessoas assistindo ao seu programa matinal, ela se tornou uma espécie de celebridade. E como a maioria das celebridades, a Ninsley passou por altos e baixos na vida. De traições dolorosas, por parte daqueles que prometeram amá-la para sempre, a perdas pessoais profundas que a deixaram vazia. E perdida, ela enfrentou tudo isso para se manter relevante até hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos a comovente história de Ninsley Gerhard, que ainda hoje é elogiada por sua força diante da adversidade. Alguns a consideram uma das celebridades mais controversas da atualidade. Outros concordam, mas não enxergam o lado positivo disso. Antes de se tornar uma figura de interesse para milhões, a Ninsley era apenas uma criança de Spartanburg, Carolina do Sul, filha de pais trabalhadores Dale e Wayne Gerhard. Durante a infância, sua família se mudou muito. Moraram na região de Foxcroft, em Charlotte, Carolina do Norte, e ela ainda estava no ensino fundamental, quando se mudaram para Columbia, Carolina do Sul. Na adolescência, Ninsley queria ser atriz. Participava de peças de teatro e nunca perdia as cerimônias do Oscar e do Grammy. Foram seus pais que a convenceram a não seguir a carreira de atriz. Ela também aceitou o conselho de seu empregador de meio período, o ortodontista Richard Boyd, em Columbia. Ele sugeriu que ela considerasse seguir seus passos. Como ortodontista, disse ele, ela trabalharia com famílias maravilhosas e poderia visitar Nova York, que já era a cidade dos seus sonhos, sempre que quisesse. Enquanto sua família ainda morava na Carolina do Sul, Ninsley frequentou a Spring Valley High School e, segundo relatos, demonstrou grande dedicação acadêmica. Ela também era muito ativa em atividades extracurriculares, como tênis softball e torcida organizada. Claramente, Ninsley não tinha receio de trabalhar duro, e é fácil entender o porquê, quando se sabe que seu pai trabalhava em 3 empregos para sustentar a família e garantir que seus filhos não perdessem as experiências que seus colegas desfrutavam. Dale e Wayne também se certificaram de que a Ninsley e seus irmãos recebessem uma educação completa e levassem a igreja a sério. À mesa do café da manhã, eles estudavam bilhetes inspiradores, poemas e escrituras. Dale, que lecionava desenvolvimento infantil no distrito Language Not Registered for Generation de Richland, saía de casa às Language Not Registered for Generation da manhã. Então Wayne preparou os filhos para a escola, antes de retomar o trabalho como técnico de basquete, no W. Ford College, depois nas escolas secundárias, Dorman e Orangeburg Wilkinson. Em seguida, aceitou um emprego na área de vendas e abriu sua própria empresa para pagar a faculdade dos filhos. Depois do ensino médio, a Ninsley frequentou a Universidade Estadual da Flórida. Lá, formou-se em biologia. Ela adorava sua irmandade e a vida estudantil, mas não as disciplinas do curso. Até que um dia, ligou à TV e viu Lisa Gibbons, natural de Irmo, falando sobre como seus anos na USC a prepararam para uma carreira na televisão. Ninsley tomou medidas para voltar para casa e se transferiu para a Universidade da Carolina do Sul, onde se formou em jornalismo. Após a formatura, sonhava em trabalhar na cidade de Nova York e se tornar jornalista de televisão. No entanto, um de seus mentores a aconselhou a não ter pressa e construir uma base sólida primeiro. Ela levou o conselho a sério e decidiu aceitar um cargo de repórter em uma afiliada local da CBS, na Colômbia. Durante esse período, ela trabalhou como âncora de um telejornal matinal e começou a criar conexões genuínas com os telespectadores. Ela se destacou e logo ganhou um prêmio de uma revista local como melhor personalidade da televisão nos primeiros anos de sua carreira. Esses prêmios, embora devidamente apreciados, não eram seu objetivo principal como jornalista. E Ninsley demonstrou isso quando viajou para Nova York para cobrir uma reportagem sobre alunos do ensino fundamental da Carolina do Sul que estavam arrecadando dinheiro para os bombeiros após os ataques de Language Not Registered for Generation de setembro.
Os alunos ajudaram a arrecadar quase $500 mil para um novo caminhão de bombeiros para substituir um que havia sido perdido no local do World Trade Center. E Annesley sentiu que essa incrível demonstração de generosidade precisava ser divulgada. Mais tarde, Annesley ingressou em uma redação em San Antonio, Texas, onde apresentava um telejornal matinal de segunda a sexta. Sendo quem ela é, se envolvia em outras atividades completamente alheias à sua carreira, assim como sempre fazia no ensino médio. Essas atividades pessoais incluíam uma meia maratona em Austin, Texas, que ela completou. Ela voou em um jato F Language Not Registered for Generation com os Thunderbirds da Força Aérea dos Estados Unidos e fez paraquedismo com os Golden Knights do Exército dos Estados Unidos. Claramente, Annesley é alguém que adora se desafiar e sair da sua zona de conforto. Essa característica acabaria por impulsionar sua carreira. 1 ano e 6 meses após chegar a San Antonio, Annesley recebeu uma ligação da Fox News que daria início à sua carreira. Eles ficaram impressionados com todo o trabalho fundamental que ela vinha realizando para construir sua trajetória profissional. A Fox News a convidou para uma audição em Nova York. No entanto, essa audição não era uma audição qualquer. Annesley se encontraria diante de um ícone. Roger Ailes era, na época, o fundador da Fox News, e todos sabiam que ele era uma figura poderosa no setor. Sentar-se diante de uma lenda teria deixado qualquer um nervoso, mas não Annesley. Roger percebeu isso rapidamente e também reconheceu talento, disciplina e autenticidade, o que não é surpreendente, considerando o império que ele construiu. Ele reconheceu imediatamente a mente jornalística brilhante de Annesley e não perdeu tempo em oferecer-lhe uma posição em sua emissora. Ela aceitou a oferta e logo se mudou para Nova York. Apesar de estar deixando o Texas, Annesley levou consigo tudo o que a tornava autêntica. Essa autenticidade cativou o público em todo o país, especialmente no sul e no centro-oeste. Pessoas de outras regiões respeitavam o fato de ela não ser do tipo que se esqueceria de si mesma para alavancar a carreira. Em primeiro lugar, Annesley manteve sua fé cristã e seus valores conservadores, e isso desempenhou um papel importante em sua conduta na televisão. Ela simplesmente se recusou a separar suas crenças de sua vida profissional. Suas entrevistas com pastores e líderes religiosos demonstram ainda mais sua crença de que a religião tem um lugar significativo no debate público. Isso foi um alívio para muitos fãs, que entenderam que outras celebridades e personalidades da mídia evitavam falar sobre qualquer assunto religioso. Annesley foi mais sábia em sua abordagem, pois não impôs suas crenças aos outros e permitiu que apenas aquilo em que acreditava guiasse suas ações e palavras. Essa postura fez com que as pessoas fossem mais receptivas a ela, mesmo que não compartilhassem da mesma fé. Logo, ela apareceu no programa de Hannity com seu próprio segmento chamado Annesley Across America e passou a co-apresentar o Fox and Friends Weekend, o All-American New Year's Eve e o America's News Headquarters. Ela também participou como debatedora no Live Desk e no Red Eye, de Greg Gutfeld. No entanto, foi em Language Not Registered for Generation, quando se juntou ao programa Fox and Friends, que Annesley alcançou o ápice do seu sonho. Mais tarde, ela declarou: "Finalmente posso respirar." E acrescentou: "Estou no emprego que sempre quis e trabalhei muito para chegar aqui. Trabalhei por todo o país nos fins de semana, até tarde da noite de madrugada." Chegava logo depois das Language Not Registered for Generation, HE, e ficava. A noite toda. Apresentava o programa matinal e fazia as notícias. Trabalhei em horários insanos e amei cada minuto e sou grata por isso. Finalmente estou no emprego que amo. Essa confissão revelou uma mulher cujo sonho finalmente se realizou. E mesmo tendo alcançado seu objetivo, Annesley se esforçou para construir uma boa relação com os apresentadores Brian Kilme e Steve Doocy, veteranos experientes. Annesley agrega ao grupo sua capacidade de se conectar com os convidados em um nível pessoal mesmo diante de um discurso político tenso. Seu forte apoio aos valores cristãos a tornou uma voz para pessoas que sentem que suas crenças estão sendo atacadas. Ela expressou abertamente sua frustração quando acredita que a mídia tradicional demonstra parcialidade contra valores tradicionais.
Sua honestidade a ajudou a se conectar com os telespectadores e continua a fazê-lo até hoje. Como co-apresentadora do programa Fox and Friends, ela contribuiu para aprimorar o tom e a direção do programa. Com seu ponto de vista pautado pela fé e por valores, ela conquistou seguidores que apreciam a mistura de notícias, comentários e conteúdo sobre estilo de vida do programa. Isso fez de Ann Insley uma peça fundamental no próximo trabalho com o qual ela um dia sonhou. O presidente Donald Trump, um defensor declarado do programa, teria tweetado sobre Fox and Friends mais de Language Not Registered for Generation vezes durante seus primeiros 8 meses no cargo, o que não seria questionável dado o apoio declarado de Ansley ao presidente, mesmo quando este se mostrou controverso. Sua associação com a política conservadora a colocou no centro de intensos debates nacionais, nos quais ela assumiu a responsabilidade de defender as políticas e decisões do governo. Ann Insley reforçou consistentemente sua reputação como uma voz conservadora leal e franca, mantendo-se firme em suas convicções políticas, incluindo o apoio a ações controversas de política externa e decisões de liderança dentro da aplicação da lei federal. Embora essa postura lhe tenha rendido elogios de apoiadores que compartilham os mesmos valores, também atraiu críticas daqueles que não os compartilham. Alguns questionaram sua decisão de incorporar a fé em seu trabalho profissional, dizendo que não foi fruto de sinceridade. Muitas pessoas argumentam que suas crenças religiosas são usadas para fins de marketing pessoal ou proteção política. E com as redes sociais, a percepção do público pode ser facilmente mensurada. Portanto, é óbvio para um observador neutro o quão polarizada é essa percepção quando se questiona se Ansley Hehart é amada ou não. Mesmo com os desafios de sua carreira, Ann Insley também teve que lidar com dificuldades pessoais, principalmente em seus relacionamentos amorosos. Seu primeiro casamento foi com Kevin McKinney, também ex-aluno da Universidade da Carolina do Sul. O casamento durou vários anos antes de terminar em divórcio. Ann Insley explicou mais tarde que o rompimento se deu por problemas de comunicação, valores diferentes e um crescente distanciamento emocional, uma situação comum a muitos casais que enfrentam relacionamentos modernos. O divórcio foi especialmente doloroso para ela, deixando-a às voltas com o luto, a perda, a insegurança e a culpa. Ao mesmo tempo, ela enfrentou intensa atenção da mídia, o que tornou o processo de recuperação ainda mais difícil. Durante esse período, Ann Insley buscou conforto e orientação em sua fé, confiando na oração e na reflexão espiritual para ajudá-la a recuperar um pouco de sanidade. Mais tarde, ela iniciou um novo relacionamento com Will Proctor, ex-quarterback da Universidade de Clemson. Embora muitos detalhes do relacionamento tenham permanecido privados, ele acabou chegando ao fim, deixando Ann Insley mais uma vez enfrentando a dor, a perda e o desafio de seguir em frente sob o escrutínio público. Ann Insley e seu marido, Will Proctor, eram unidos pela educação cristã e pelo forte compromisso com a fé. O casamento deles, em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation, na Igreja Episcopal de Todos os Santos, em Winter Park, Flórida, foi uma celebração de suas crenças compartilhadas, prometendo um futuro construído sobre amor e devoção. 2 anos após o casamento, e depois de anos tentando engravidar, Ann Insley e Will ficaram radiantes ao anunciar a gravidez, mas a felicidade durou pouco. Uma consulta pré-natal, de rotina, revelou a notícia devastadora de um aborto espontâneo. Essa perda ocorreu em um momento em que o casal já enfrentava desafios em seu casamento. Essa tragédia deixou Ann Insley perdida, afogada em tristeza e ansiedade em relação ao futuro. Ela estava tão feliz com a maternidade que não conseguia lidar com a negação que havia sofrido. Lutava contra sentimentos de insegurança e baixa autoestima, questionando sua capacidade de levar uma gravidez a termo e temendo nunca experimentar a alegria da maternidade. Embora mais tarde tenha tido outro filho com Will, a perda do primeiro
deixou uma cicatriz permanente em seu coração. No entanto, a história de amor do casal tomou um rumo feliz quando deram as boas-vindas à filha Aiden Joe Proctor em Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation. Esse feliz acontecimento parecia prometer um futuro brilhante, repleto de alegrias familiares e a esperança de muitos anos pela frente. Contudo, em uma trágica reviravolta do destino, surgiram notícias sobre a suposta infidelidade de Will, destruindo seu mundo aparentemente perfeito e deixando Annesley devastada pela traição. Embora o caso extraconjugal tenha ocorrido anos antes de ela descobrir a revelação, a deixou com o coração partido, lutando para reconciliar o homem que amava com o homem que agora conhecia. O peso dessa verdade criou uma ruptura que parecia intransponível. Em outubro, de Language Not Registered for Generation, após 6 anos de casamento, Annesley anunciou a separação. No dia seguinte, Will entrou com o pedido de divórcio em Nova York, marcando o fim oficial de uma união que outrora fora um farol de esperança e sonhos compartilhados. Will negou as acusações, alegando que eram falsas, mas uma fonte próxima ao casal confirmou a infidelidade, afirmando ter provas. A fonte também alegou que Will havia sido infiel com uma das amigas mais próximas de Annesley, acrescentando mais uma camada de sofrimento à situação. Essa traição não apenas destruiu a confiança de Annesley em seu marido, como também feriu profundamente seu senso de amizade e lealdade. A dor da infidelidade foi ainda mais agravada por uma tragédia ainda maior. Para piorar a situação de Annesley, sua mãe, Dale Elise Giles Gerhardt, faleceu em Language Not Registered for Generation. Dale, uma mulher de fé inabalável, lutou contra problemas de saúde por vários anos, incluindo diabetes, um AVC e problemas na vesícula biliar. Após a morte da mãe, Annesley encontrou conforto na crença de que ela estava em paz e na presença de Jesus. Ela se dedicou ao trabalho para lidar com o luto. Também se concentrou na criação do filho e, por um período, optou por permanecer solteira, focando em sua recuperação e buscando forças dentro de si mesma. No entanto, logo começaram a surgir rumores sobre um homem misterioso. Segundo a Vanity Fair, em agosto de Language Not Registered for Generation, Annesley iniciou um relacionamento com o também comentarista da Fox News, Sean Hannity, após os dois chegarem juntos, como convidados, para um casamento no Trump National Golf Course, em Bedminster, Nova Jersey. A Vanity Fair afirma que durante a pandemia de COVID Language Not Registered for Generation, ela apresentava seu programa Fox and Friends de um estúdio remoto no porão da mansão de Hannity, em Long Island. Na época, ela negou qualquer relacionamento. Mais tarde, foi anunciado que ela e Hannity ficaram noivos no Natal de Language Not Registered for Generation em sua igreja na Flórida. Muitos desejaram-lhes um casamento feliz e elogiaram seu esforço em manter a relação profissional. A influência de Annesley vai muito além de seu papel como apresentadora de televisão. Como autora, ela usou a escrita como mais um meio de compartilhar seus valores e experiências pessoais. Um de seus livros é uma autobiografia que explora sua jornada de fé, as lições que aprendeu com a dor e a decepção, e como a crença a ajudou a reconstruir sua vida em momentos difíceis. Seu segundo livro, Written for Children, escrito para crianças, aborda temas como amor, bondade, encorajamento e esperança. Annesley busca construir uma base moral positiva para as crianças. O livro adota uma abordagem delicada para a formação do caráter, ensinando às crianças a importância da compaixão e do apoio emocional. Embora ambos os livros tenham se tornado muito populares, também receberam críticas. Mesmo assim, ambos figuraram na lista de best-sellers do New York Times. Enquanto isso, a vida profissional de Annesley Gerhardt continuou a prosperar, consolidando-a como uma voz influente no setor. Ela se tornou uma figura respeitada na Fox News. As conquistas de Annesley falam por si mesmas. Ela recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo um Emmy diurno de melhor programa matinal e um doutorado honorário em letras humanas pela Universidade da Carolina do Sul. Além de suas conquistas profissionais, Annesley
é conhecida por seu trabalho filantrópico. Ela apoia ativamente organizações e causas locais, acreditando na importância de retribuir às comunidades que a apoiaram. Sua dedicação ao empoderamento feminino e sua paixão por conscientizar sobre importantes questões sociais reforçam seu compromisso em gerar um impacto positivo. Quando perguntada sobre do que mais se orgulha, duas de suas muitas respostas são ser americana e o sonho americano. Ela conquistou grande parte deste último. Mora no Upper East Side, da cidade dos seus sonhos, a poucos passos do Central Park, e trabalha na Fox News, na famosa Avenida das Américas. Anley costuma dizer aos estudantes que querem ser como ela e ter a sua carreira que sejam pacientes. Ela acrescenta que está na casa dos Language Not Registered for Generation anos e que levou cerca de metade da sua vida para chegar onde está. Seu mantra continua sendo sempre: diga sim, esteja disposto a fazer trabalho voluntário. Se você tiver uma atitude positiva, trate as pessoas como iguais e não queime pontes, você conseguirá. A história de Anley serve de inspiração para muitos. Ela passou por tragédias e decepções, mas mesmo assim escolheu se curar e prosperar. Esta é uma lição para todos aprenderem, mesmo que não concordem com algumas de suas opiniões.